Olá, alunos! Como estão vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam conseguindo ter acesso aos conteúdos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que vocês podem me procurar no portal, tá? Que eu vou estar lá para tirar as dúvidas de vocês sobre os exercícios. Então, vamos me seguir. Então, hoje nós vamos começar a estudar na verdade, dois gêneros novos, que são o causo e o conto, tá? Se vocês quiserem acompanhar essa aula tendo o contato com outros materiais, vocês podem pegar o livro de vocês, que esse conteúdo está no livro didático, nas páginas 62 a 84. Tudo bem? Então, vamos seguir, para a gente começar a ver esses dois gêneros da aula de hoje. Então, o caos. O que é o caos? O caos ele é uma história, representando fatos verdadeiros ou não, contada de forma engraçada com objetivo lúdico. Muitas vezes apresentam-se com rimas, trabalhando assim a sonoridade das palavras. São conhecidos também como causos populares e já fazem parte do folclore brasileiro. O causo, ele é um tipo de história, tá? Que tem uma origem oral, então ele tem uma origem nos contos orais, tá? E ele é uma história, só que ela é contada de forma engraçada. E o causo, ele tem uma questão muito particular, que é a questão própria da sonoridade das palavras. O causo, eu vou falar mais sobre isso à frente, mas o causo, ele utiliza das próprias variedades linguísticas das regiões. Quando eu digo assim, variedades linguísticas, eu estou falando no sentido de os vários falares que nós temos no nosso país, e ele usa aqueles sotaques, ele usa aquelas palavras para criar esses sons, essa sonoridade das palavras, Se vocês tiveram a oportunidade de já assistir ao causo que eu botei, ao causo de cordel que eu botei no portal de vocês, é interessante para vocês verem de forma bem ilustrativa o que é um causo, e esse causo ele é contado sob forma de cordel, Então tem a imagenzinha bem própria da nossa cultura, que são aqueles desenhos de cordel. Então vamos seguir aqui. Os causos são histórias fantásticas que podem ser engraçadas ou assustadoras, mas que devem ser contadas obedecendo a algumas regrinhas. Um causo, para ser bem contado, ele tem que conferir às palavras entonação, ritmo e até mesmo sotaque e expressões interioranas. Esses elementos são fundamentais para capturar a atenção de quem ouve e provocar as mais diferentes sensações. Então, aqui percebam essa questão, como é muito próprio do causo, que para ele ser bem contado, você tem que ter entonação, você tem que ter esse sotaque, você tem que ter esse ritmo, porque isso também prende a atenção de quem está ouvindo o causo que está sendo contado. Então, o causo, ele é um gênero oral, tá? Como eu já tinha dito para vocês, então ele tem origem na oralidade, tá? E é muito comum na tradição de contar histórias. Ele surgiu da necessidade de se registrar fatos reais ou inventados que de algum modo se perderiam com o tempo. Então, o causo, ele é responsável pela manutenção cultural. Tá? A gente vai ver que os contos populares também, até por isso que quando a gente estuda causa e conto, nós estudamos os dois juntos, porque eles têm esse papel de patrimônio. Tá? O patrimônio, gente, ele não é só na questão física. Quando a gente chama patrimônio cultural de um país, eu sei que muitas vezes quando a gente pensa em patrimônio, a gente pensa em casa, a gente pensa em construções, Mas o patrimônio cultural também de um país são as suas produções. E as suas produções literárias, musicais, artísticas também contam como patrimônio. Então, o causo para nós, ele teve essa necessidade de que se registrassem fatos, e passassem a ser narrados em forma de causo. E esses causos hoje para nós já fazem parte da nossa cultura brasileira, tá? É uma narrativa curta, geralmente falada, que trata de um fato ou acontecimento real ou fictício, como as situações do dia a dia, e pode ser de humor, de mistério ou ainda envolver suspense.
É comum nesse gênero os personagens serem caracterizados apenas por traços de comportamento, por apelidos ou pela atividade / função que exercem. Então, quem aqui já teve a oportunidade de assistir ao causo que eu botei, o link, né? Vai ver que aquele causo ele é um causo de humor, né? Mas também um pouco de mistério, porque você fica um pouco sem entender o que aconteceu ali, né? Então, vamos seguir. Então, ali, o causo é um relato curto de um acontecimento, conta o causo, aquilo que realmente aconteceu, sucedido. A gente sabe que também não é só aquilo que realmente aconteceu, podem ser fatos não verdadeiros, mas eu achei essa imagem como se fosse uma definiçãozinha de dicionário bem interessante para a gente poder introduzir o que a gente está estudando, né, nessa aula. Então, aqui a gente tem o exemplo de causo. Esse exemplo de causo, gente, está no livro didático de vocês, tá? Então, se vocês quiserem pegar para ir acompanhando, eu juro que eu vou tentar dar as entonações necessárias para um causo, mas eu acho difícil que eu consiga, mas vamos lá. Então, matuto no futebol. Esse tarde cinema, que eu nem sei nem como é, se é homem, se é mulher, se vem da lua ou do sol. Um teatro eu nunca vi e também nunca assisti um jogo de futebol. É isso mesmo, patrão. Eu nasci para ser matuto, viver que nem bicho bruto, dando de comer a gado. Eu só sei mesmo que sou gente, pro que eu véi meu parente, dixe que eu sou batizado. Eu, caboclo lazarino, com 2 metros de altura, os braços dessa grossura, medo pra mim é sulipa, de jogar tive um parpite, aceitei logo um convite pro modo de jogar de quipa. Me deram um calção listrado e um par de joelheira, também um par de chuteira e uma camisa de gola. E o jogo começou, com um juiz bom e honesto, e por sinal era Ernesto, o nome do apitado. Bola vai, bola vem. Um tal de Zé Paraíba inventou de dar uma driba no fi de Chica Brejeira. Este deu-lhe uma rasteira, que o pobre do matuto passou uns 5 minutos embolando na poeira. O juiz mandou chutar uma bola contra eu. Pro que meu fullback deu um chute no honorato, aí o juiz errou. Se o fullback que chutou, ele que pagasse o pato, mas afinar, meu patrão, não gosto de confusão. Mandei a cabra chutar e fiquei esperando o choque. Tanta força a bola vinha tão pequenininha, feito bola de badoque. A danada escorregou, passou pelas minhas mãos, deslizou pelos meus dedos, bateu numa região. Foi batendo e eu caindo, me espulhando no chão. O povo bater em rima, me deram um chá de jalapa, uns 3 copos de garapa e um chá de quixabeira. Quando eu tive uma moira, joguei a chuteira fora e saí batendo a poeira. Daquele dia pra cá, não mó de ganhar dinheiro, nem mesmo estrangeiro, nem com chuva nem com sol, nem aqui nem no deserto, nunca mais passo nem perto de um jogo de futebol. Então você percebe, desculpa, gente, eu não consigo falar os sotaques e ter a cadência de ritmo necessária, mas eu passei aquele vídeo para vocês verem exatamente como que é essa questão própria da sonoridade, né, das palavras. Mas é interessante a gente pensar como que aqui a gente tem um causo que narra uma coisa altamente cotidiana, que é uma partida de futebol, né? Então, a gente vê como que o causo, ele narra, né? Aqui no caso, o personagem principal, que é o que está narrando a história, né? Ele falando que a bola veio na direção, vinha tão pequenininha, mas ela vinha rápido, então ele ficou meio que traumatizado com o jogo de futebol, tanto que ele termina, né, dizendo que nem aqui nem no deserto nunca mais passo nem perto de um jogo de futebol. Mas vocês percebam como que a gente tem a rima, né? Até nessa última estrofe que eu li aqui para vocês, daquele dia para cá, nem mode ganhar dinheiro, nem mesmo no estrangeiro. Então repara, dinheiro estrangeiro, nem com chuva nem com sol. Nem aqui, nem no deserto. Nunca mais passo nem perto de um jogo de futebol. Então, perceba que a gente tem dinheiro rimando com estrangeiro, né? A gente tem deserto rimando com perto
e só com futebol. Então perceba como ele usa até a própria variante da região, né? Ele usa o próprio falar da região como forma de rima, né? Então, claro, a gente poderia analisar todas, mas só para vocês perceberem como que essa questão da sonoridade é muito presente. Então, até mesmo quando a gente está falando de rimas, essas rimas são feitas até mesmo com essas diferentes variedades, tá? Então, vamos seguir. Então aqui o Causo no YouTube, eu achei essa página no YouTube, que foi a página da qual eu tirei para vocês aquele vídeo, né? Ele tem vários causos diferentes, mas eu achei aquele da onça bem interessante, então assistam, tá? Então é interessante a gente pensar que causo não é um gênero que as pessoas não fazem mais, tá? Eu achei até essa página no YouTube, então eu quis trazer para vocês para mostrar que é uma coisa atual. A gente está trabalhando com um patrimônio cultural, mas com uma atualidade. E o que eu achei mais interessante foi essa junção do causo com o cordel, né? Esses desenhos de cordel que são muito presentes na nossa cultura nordestina, né? Então, vamos seguir. Até aqui tudo bem com vocês? Vamos seguindo com calma, né? Então, agora nós vamos começar a ver conto popular. Então, nós vimos os causos, então agora vamos analisar os contos populares. Então, os contos populares ou folclóricos são narrativas passadas de geração em geração, tá? Elas não têm autor conhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. Gente, isso é interessante porque o conto popular, ele também tem, tal qual o causo, ele tem muito próxima essa origem na oralidade. Tá? Então, como a gente não tem um autor conhecido, os contos populares eles são passados de geração para geração. Claro, a gente tem a forma escrita como uma forma de preservar esse patrimônio, mas essas histórias, elas têm origem na oralidade, tá? Tal qual o causo. Então, nós temos ali, ó, vamos seguir ainda no slide. A autoria é atribuída ao povo, folk em inglês. Daí se origina a palavra folclore. Então, para quem não sabe de onde vem a palavra folclore, vem de povo, folk. É como se fosse histórias do povo, uma coisa assim, né? Muitos contos populares são bastante antigos. Passando de boca em boca, não eram escritos, mantinham-se vivos graças à memória dos contadores de histórias. Então, chegamos novamente a essa origem na oralidade do conto popular. Então, vamos seguir. Então, conto popular, temas, né? Os contos populares abordam vários aspectos da vida. Podem falar de alegrias e tristezas, animais e seres mágicos, heróis e vilões, podem ser cômicos, satíricos ou empolgantes, podem divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. Os mitos são parecidos com esses contos folclóricos, pois contam histórias tradicionais sobre as crenças que os membros de uma mesma cultura têm sobre a vida. Então, o conto popular, ele pode falar sobre vários temas, vários aspectos, né? Aspectos cotidianos, ele pode falar de sentimentos, ele pode apresentar animais próprios de cada cultura, seres mágicos. Aqui a gente não tem limites para o conto popular, né? Diferentes culturas contam histórias diferentes, né? Então é interessante que, como em vários contos populares de lugares diferentes, as mesmas temáticas aparecem, porque muitas vezes são temáticas propriamente humanas, né? Sentimentos, cotidianidade, relações entre pessoas. Então tem vários temas que são temas que a gente considera temas universais, né? Então esses temas eles vão perpassar contos populares de diversos lugares, né? Então aqui a gente tem um exemplo. Histórias sobre a vitória da inteligência, sobre a força, são comuns no oeste da África, na América e em algumas partes do mundo. Essas histórias, em geral, envolvem animais menores que usam a esperteza para derrotar adversários mais poderosos. Histórias de heróis também são muito comuns em várias culturas. Contos heróicos ajudam a unir as pessoas e fazê-las lembrar o passado comum. O rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda são heróis de muitas lendas francesas e inglesas, tá? E portuguesas também. A gente tem vários contos, não aqui no Brasil, mas
em Portugal, né, várias novelas de cavalaria que tinham o Rei Arthur e que formaram vários contos também, né? Mas então como é que vão ser esses contos pensando no Brasil, pensando na nossa cultura brasileira, né? Veremos a seguir. Então, os contos populares brasileiros. No Brasil, alguns contos populares foram trazidos pelos europeus, particularmente da Península Ibérica. É o caso das histórias do personagem Pedro Malassartes, um astuto herói popular cheio de artimanhas. Outros contos brasileiros se originaram nas lendas e mitos dos povos indígenas e dos escravos africanos. As histórias do Boto, da Iara, do Curupira, do Saci, do Cobra Norato e do Menino do Pastoreio são só alguns exemplos. Então aqui, esse slide é dedicado para voltar a essa cultura popular, a gente está se voltando para essa cultura popular brasileira, analisando esses personagens de muita importância para o nosso patrimônio, né? Que é o Boto, a Iara, o Curupira, o Saci, faltou aqui também Vitória Régia, a gente tem vários contos que vão ter esses personagens que muitos são de origem indígena ou africana. Tudo bem? Então, vamos seguir então para ver um exemplo, né, de conto popular brasileiro. Aqui eu trouxe para vocês o Macaco e a Cutia, tá? Então vamos ler. O macaco estava na beira da estrada cuidando da vida dos outros e com a cauda atravessando o caminho. Perto dele, uma cutia comia uma frutinha enquanto tomava o sol da manhã. Ela estava tão feliz que nem reparava no olhar de reprovação do macaco. O danado murmurava consigo mesmo. Mas olha só, que descuidada! Fica aí olhando pro nada, comendo essa fruta. Tem que tomar cuidado, senão pode acontecer uma desgraça. A cutia se espantou. Falou comigo, compadre macaco? E o macaco respondeu. E com quem poderia ser, dona Cutia? A senhora é muito distraída. Fica aí olhando para o nada. Olha que pode passar um carro por essa estrada e arrancar o seu rabo. A Cutia se espantou de novo. Mas eu não tenho rabo, seu macaco. E o macaco insistia. Isso a senhora diz, mas depois de perder o rabo, não reclame comigo. Nisso veio devagar pela estrada um carro de boi. Vinha com seu gemido rouco e lento, deixando 2 trilhas pela estrada. E o macaco continuava na falação. Cutia, preste atenção. Cuidado com seu rabo. Aqui nessa estrada passa muito carro de boi. A Cutia, cada vez mais espantada, não sabia nem mais o que dizer. O carro de boi se aproximava devagar e já se ouvia aquele ronco grave. E o macaco, enquanto balançava devagar o rabo estendido na estrada, continuava a dar conselhos para a Cutia. O rabo é uma coisa muito importante. Não se deixa ele solto por aí. Olha só, escute só. Está se aproximando um carro de boi. Se a senhora não prestar atenção, pode perder seu rabo. Depois vai ficar reclamando. E a Cutia se aborreceu. Mas, criatura, eu não posso perder uma coisa que eu não tenho. E o macaco? Ainda por cima é malcriada. Depois não diga que eu não avisei. Nesse exato momento, o carro de boi estava bem em cima deles. O macaco, tão preocupado com o rabo que a Cutia não tinha, esqueceu do seu. O carro gemeu forte e as 2 rodas poderosas, lentas e pesadas, passaram por cima da cauda do pobre macaco. O bicho deu um grito terrível e saiu aos saltos. Deve estar agora em casa pensando que é melhor cuidar da sua vida que da vida dos outros. Então, percebam como que esse conto, né, ele tem muita a presença do diálogo, tá? Isso é uma coisa bem própria dos contos populares, esse dinamismo por meio do diálogo. Mas esse conto, ele fala sobre coisas cotidianas, que é quando alguém fica tão interessado na vida de outra pessoa, que é aquele famoso não olha para o próprio rabo, né? Que é o caso do macaco aqui, né? Então, que a pessoa fica tão preocupada com a vida da outra que não olha para si mesmo, né? Então, critica, alerta outras pessoas sobre coisas que ela mesma está fazendo, né? Então, aqui a gente pode ter também, gente, uma coisa muito importante a gente ter em mente, é que muitos contos eles vão ter o que a gente chama de caráter didático. O que é o caráter didático? É apresentar um efeito moral, um exemplo, um bom exemplo. Então aqui, quando a gente termina essa história, a gente fica pensando realmente que a gente não pode olhar para
para a vida dos outros. A gente não pode se preocupar. Claro, a gente tem que se preocupar com os outros, mas a gente tem que mostrar uma preocupação com medida. A Cotia já havia dito que ela não tinha rabo, então ela não precisava se preocupar, né? Então o macaco ele foi incisivo naquilo ali, quando na verdade quem devia ter aquela preocupação naquele momento era ele, né? Então a gente percebe aqui que a gente tem um efeito moralizante no sentido de dar um ensinamento pra gente. É isso que a gente chama de cunho didático, tá? Lembre-se que vocês têm o livro didático de vocês, é uma ideia de ensinamento, tudo bem? Então vamos seguir agora. Agora, né? Depois de todos esses exemplos que a gente viu, essas definições que nós trabalhamos, vamos fixar essas definições, né, por meio de exercícios. É importante que, se vocês quiserem voltar às aulas, voltar à aula, né, no início, rever algum tópico que não ficou muito claro, tá? Para que vocês consigam fazer as questões com a maior tranquilidade. Então, vamos seguir. Exercícios. Questão 1. Como o gênero causo trabalha com a sonoridade das palavras? Essa característica pode se dar por ser esse um gênero de natureza oral? Responda com base no texto lido e no vídeo assistido. Questão 2. O causo é um relato curto de um acontecimento. Quais foram os acontecimentos presentes nos textos, né? Nos textos aqui, gente, eu digo o causo lido por mim aqui na videoaula e o causo da onça que eu mandei o link para vocês, tudo bem? 3. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. Levante hipóteses para que essa modificação aconteça nos contos populares. 4. É correto afirmar que os contos populares abordam sobre os mais variados aspectos da vida? Se sim, dê exemplos. Vocês podem pegar exemplos que eu listei, tá? Mas também exemplos do próprio texto que foi lido, tá? 5. Os contos populares podem dar exemplos didáticos acerca de coisas cotidianas? Se sim, dê um exemplo utilizando-se do texto lido. E 6. Faça uma pesquisa e selecione um caos e um conto popular de sua preferência. Você verá em sua pesquisa o quanto nosso país é rico e vasto em narrativas populares. Então, aqui vocês farão as 5 questões, tá? Com base na aula, no vídeo que eu mandei para vocês. E a questão 6 vai partir de uma pesquisa de vocês, tá? Que eu fico no aguardo, foi até o que eu coloquei ali, né? O nosso país é muito rico e vasto em narrativas populares. Então, vocês vão facilmente encontrar várias, vão ler, e isso vai enriquecer muito o estudo e o aprendizado de vocês. Tudo bem? Então, essa é a bibliografia da aula de vocês, né? Então, por hoje é só. Até a próxima aula, em que eu vou gravar um pequeno vídeo com a correção desses exercícios, tá? E no vídeo 3, em que a gente vai começar já a estudar outros conteúdos já na semana 3. Tchau, gente. Bom estudo para vocês. Fiquem bem.